26 de outubro de 1942. 6h45 da manhã. Um piloto de reconhecimento americano, voando sobre o Pacífico Sul, olha para o seu radar rudimentar e vê algo que lhe congela o sangue. Centenas de pontos a moverem-se em direção à frota dos Estados Unidos. Ele agarra o microfone do rádio com as mãos a tremer. Contacto inimigo. Múltiplos bogeys a aproximar-se. Já é tarde demais para evitar. Nos 30 minutos seguintes, mais de 200 aviões japoneses e americanos vão chocar numa das batalhas aéreas navais mais selvagens, brutais e sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história da Batalha de Santa Cruz, o dia em que o céu do Pacífico se transformou num inferno e em que ambos os lados perderam tanto que, no fim, ninguém ganhou de verdade. Antes de começarmos, deixa-me nos comentários. Já conhecias esta batalha? Sabias que foi uma das mais sangrentas do Pacífico? Conta-me o que sabes sobre Santa Cruz. Atup-me. O contexto. Por quê é que estão aqui? Para perceberes por que é que duas frotas gigantes estão prestes a despedaçar-se no meio do oceano, tens de entender o que aconteceu nos 4 meses anteriores. Porque Santa Cruz não é uma batalha isolada. É o clímax sangrento de uma campanha que tem vindo a esvaziar os dois lados desde agosto. Voltamos a junho de 1942, quando o Japão controlava praticamente todo o Pacífico após Pearl Harbor, e uma sequência de vitórias esmagadoras. Mas depois veio Midway, em junho, onde os Estados Unidos destruíram 4 porta-aviões japoneses num só dia, mudando completamente o rumo da guerra. Os japoneses, feridos mas longe de derrotados, precisavam de recuperar a iniciativa e decidiram que a chave era uma ilha insignificante chamada Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, onde estavam a construir um aeródromo que lhes daria controle do Pacífico Sul. A 7 de agosto de 1942, os fuzileiros navais americanos invadiram Guadalcanal na primeira grande ofensiva terrestre dos EUA na guerra, capturando o aeródromo que renomearam Henderson Field. E a partir desse momento, ambos os lados têm se massacrado brutalmente pelo controlo desta maldita ilha. Uma ilha de que ninguém tinha ouvido falar, mas que agora se tornou o ponto focal de toda a guerra no Pacífico. Em 4 meses, travaram 6 grandes batalhas navais à volta de Guadalcanal, cada uma mais sangrenta do que a anterior. Savo Island, onde os japoneses afundaram 4 cruzadores aliados numa única noite. Eastern Solomons, onde ambos perderam um porta-aviões. Cape Esperance, que foi basicamente um empate ensanguentado. Agora é o fim de outubro, e os dois lados estão absolutamente exaustos, esgotados e desesperados. Mas nenhum pode dar-se ao luxo de recuar. Quem controlar Guadalcanal, controla o Pacífico Sul. E quem controlar o Pacífico Sul, muito provavelmente, ganha esta guerra. Os japoneses planeiam um assalto terrestre final e massivo contra Henderson Field, marcado para 22 de outubro, e precisam desesperadamente que a sua frota destrua os porta-aviões americanos que continuam a interferir com os seus comboios de reforços. Comboios que levam milhares de soldados famintos para a ilha. O almirante Yamamoto, o cérebro por trás de Pearl Harbor e ainda comandante da frota combinada japonesa, reúne praticamente tudo o que lhe resta. 4 porta-aviões, incluindo os pesados Shokaku e Zuikaku, veteranos de Pearl Harbor, 4 couraçados enormes, 8 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 25 contratorpedeiros. É uma armada impressionante, mais de metade da capacidade ofensiva naval que o Japão ainda tem depois das perdas de Midway e das batalhas constantes de Guadalcanal. Traz 212 aviões no total, caça-zero, bombardeiros de mergulho VAL e bombardeiros torpedeiros. Kate, todos com tripulações veteranas, com centenas de horas de voo. Do lado americano, sob o almirante Halsey,
que assumiu o comando há apenas 4 dias e é famoso por uma agressividade quase suicida. Há apenas 2 porta-aviões operacionais em todo o Pacífico. O Enterprise, que sobreviveu milagrosamente a Pearl Harbor e esteve em praticamente todas as grandes batalhas desde então. E o Hornet, que lançou o famoso Doolittle Raid contra Tóquio, acompanhados por um couraçado, 6 cruzadores e 14 contra-torpedeiros. No ar tem 171 aviões, caças F-4F Wildcat, mais lentos do que o Zero, mas muito mais resistentes. Bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, que em Midway provaram que conseguem mudar guerras, e os torpedeiros TBF Avenger, bons aviões. E muitas vezes, autênticos caixões voadores, porque os torpedos americanos têm um problema terrível. Muitas vezes não explodem ao impacto. A grande diferença está na experiência e na doutrina. Os pilotos japoneses têm literalmente anos de combate na China, táticas afinadas depois de dezenas de batalhas, e aviões que, embora mais frágeis, são mais manobráveis e têm maior alcance, o que lhes permite atacar primeiro. Os americanos têm pilotos mais jovens, muitos com apenas meses de treino, mas contam com melhor coordenação entre caça e bombardeamento, melhor controlo de danos nos navios, capazes de aguentar castigos absurdos, e radares primitivos mas funcionais, que lhes dão aviso antecipado de ataques a aproximar-se. As 2 frotas procuram-se desesperadamente no vasto oceano a leste das Ilhas Salomão. E quem encontrar o inimigo primeiro ganha uma vantagem enorme, porque numa guerra de porta-aviões, o primeiro golpe costuma ser o golpe decisivo. Se destruíres os porta-aviões inimigos antes de eles conseguirem lançar os seus aviões, ganhas sem que eles consigam sequer responder. Até o segundo, a descoberta e os primeiros golpes. É 25 de outubro, 4 da tarde, quando um avião de patrulha japonês finalmente deteta a força de porta-aviões americana a 200 milhas a leste. O comandante japonês, o Batumshi Almirante Nagumo, o mesmo que comandou o ataque a Pearl Harbor e perdeu 4 porta-aviões em Midway, ordena imediatamente um ataque aéreo, apesar de o sol estar a pôr-se. Atacar ao anoitecer é extremamente perigoso, porque os pilotos terão de encontrar e aterrar nos seus porta-aviões em completa escuridão. Às 5 da tarde, descolam 29 aviões japoneses, 16 bombardeiros de mergulho Val e 13 torpedeiros Kate. Mas, surpreendentemente, Nagumo não envia escolta de caça Zero, porque está a escurecer, e ele acredita que a velocidade é mais importante do que a proteção. É uma decisão que vai custar caro. Os aviões voam baixo sobre as ondas para tentar evitar o radar americano, mas o Enterprise deteta-os a 60 milhas e lança imediatamente todos os Wildcat disponíveis. Às 6h10, com o sol a tocar o horizonte e o céu pintado de laranja e vermelho, os Wildcats interceptam a formação japonesa a 30 milhas da frota. O que se segue é um massacre unilateral, porque os japoneses não têm escolta. O tenente Stanley Swede Vertassa, no seu Wildcat, mergulha sobre os Val a partir de cima, com o sol nas costas a cegar os artilheiros japoneses. Abre fogo com as 6 metralhadoras calibre .50, cada uma a cuspir 800 balas por minuto, e um Val explode instantaneamente numa bola de fogo brilhante. Ele roda agressivamente e ataca outro. Os traçantes rasgam a asa do bombardeiro, que começa a deitar fumo negro e cai aos trambolhões para o oceano. Em 15 minutos de combate aéreo caótico, os Wildcats abatem 12 dos 29 aviões japoneses, quase metade da força atacante, sem perder um único caça americano. Os 17 sobreviventes, danificados e desorganizados, continuam desesperadamente em direção à frota, mas agora estão completamente desnorteados. A noite cai rápido e os seus métodos de navegação são rudimentares.
Alguns atacam o contratorpedeiro Porter, confundindo-o com um porta-aviões, e conseguem acertar-lhe com um torpedo que lhe parte a espinha. Mais tarde, terá de ser afundado. Outros simplesmente perdem-se na escuridão crescente, a voar em círculos à procura de alvos que não conseguem encontrar. Mas o pior acontece no regresso. Na escuridão total, 5 aviões japoneses confundem o Hornet com um dos seus próprios porta-aviões e tentam aterrar nele. Os artilheiros americanos, inicialmente incrédulos ao ver aviões com o sol nascente a entrar no padrão de aterragem, abrem fogo e destroem 3 antes de os restantes perceberem o erro mortal e fugirem em pânico. Dos 29 aviões que descolaram para o ataque ao crepúsculo, apenas 5 regressam com sucesso aos seus porta-aviões. 24 aviões e tripulações perdidos, para afundar apenas um contratorpedeiro. Um desastre que antecipa o que vem aí. A noite cai sobre o Pacífico, e ambas as frotas sabem que, ao amanhecer, vem a batalha verdadeira. A batalha decisiva em que os dois lados vão lançar tudo o que têm, numa tentativa desesperada de destruir os porta-aviões inimigos antes que os seus próprios sejam destruídos. Os marinheiros americanos dormem inquietos nos beliches, sabendo que muitos não verão outro pôr do sol. Os pilotos revistam os aviões obsessivamente, a confirmar cada sistema repetidas vezes. Os capitães estudam mapas, a projetar onde o inimigo estará ao amanhecer. Ninguém dorme de verdade, porque todos sabem. Amanhã será o dia mais sangrento das suas vidas. Ato 3. Amanhecer de sangue. Ataques simultâneos. 26 de outubro de 1942. 5 da manhã. O sol ainda não nasceu quando ambas as frotas lançam aviões de reconhecimento em todas as direções, tentando desesperadamente encontrar o inimigo primeiro. Às 6h45, quase em simultâneo, japoneses e americanos detetam as frotas inimigas a menos de 200 milhas. E os dois almirantes tomam a mesma decisão, ao mesmo tempo: lançar tudo imediatamente, cada avião disponível, num ataque maciço antes que o inimigo consiga bater primeiro. É literalmente uma corrida de vida ou morte. Quem lançar primeiro e acertar primeiro provavelmente vence, porque destrói os porta-aviões inimigos antes de estes conseguirem lançar o contra-ataque. O problema é que ambos lançam quase ao mesmo tempo. Isso significa que as enormes formações de ataque vão cruzar-se no ar, a voar em direções opostas. E quando isso acontecer, o céu vai transformar-se num caos absoluto. Às 7h30, Enterprise e Hornet lançam a primeira vaga. 73 aviões no total. 20 Dauntless do Enterprise, 29 do Hornet, 16 Wildcats de escolta e 8 Avengers torpedeiros. Os pilotos formam no ar sobre os porta-aviões, conferem as formações e seguem para norte, para onde a inteligência indica estarem os porta-aviões japoneses. Os japoneses lançam 110 aviões, 62 Val, 40 Kate e 21 Zero de escolta. É uma formação gigantesca, a maior que o Japão lança desde Midway, e representa praticamente tudo o que tem disponível. O comandante da formação, o capitão-tenente Mamoru Seki, veterano de Pearl Harbor e de dezenas de batalhas, guia a armada para sul, para onde sabe que estão os americanos. Às 8 da manhã, acontece o inevitável. As duas formações encontram-se a meio caminho, entre as frotas. 180 aviões a cruzarem-se em direções opostas a 300 milhas por hora. O céu explode em violência quando os Zero mergulham sobre os bombardeiros americanos e os Wildcats tentam interceptar os bombardeiros japoneses. É um combate tridimensional completamente caótico. Dezenas de aviões a lutar ao mesmo tempo, traçantes a cruzarem o céu em todas as direções, aeronaves a explodirem e a cair em chamas, paraquedas a abrir-se enquanto pilotos saltam de máquinas moribundas sobre um oceano vazio.
E muitos vão acabar por se afogar, porque ninguém consegue resgatá-los no meio daquele inferno. O tenente Stanley Swede Vestassa, o mesmo que devastou o ataque do Crepúsculo na noite anterior, está como escolta quando vê 3-0 a caírem em cima de um grupo de Dauntless. Ele mergulha para interceptar, dispara sobre o Zero líder e o caça explode de forma espetacular. Mas, de imediato, os outros dois viram-se para ele. Segue-se um dogfight clássico, em que Vestassa usa a resistência superior do Wildcat, forçando manobras violentas. Os Zeros são mais manobráveis, mas em certas curvas e mudanças de energia, os seus pilotos perdem vantagem de velocidade. Depois de 3 minutos intensos, esmagado contra o assento por forças G brutais, ele consegue posicionar-se atrás de um Zero e destruí-lo. O seu avião, porém, está crivado de buracos e o combustível desce perigosamente. Só que não tem tempo para pensar nisso. Lá embaixo, vê os bombardeiros americanos a aproximarem-se dos porta-aviões japoneses. E ele precisa de os proteger. Por isso, mesmo com o avião danificado, atira-se de volta ao combate, abatendo mais 2 VAL antes de, finalmente, o motor começar a deitar fumo e ele ter de se retirar. Vai aterrar no Enterprise com a aeronave tão destruída que será declarada perda total. Mas num único dia, Swede Vestassa derruba 7 aviões inimigos confirmados, tornando-se as instantâneo e recebendo mais tarde a Navy Cross, por coragem extraordinária. Os bombardeiros americanos que sobrevivem à interceptação continuam, e às 9h05 encontram o Shokaku e o Zuikaku, rodeados pela sua escolta de cruzadores e contra-torpedeiros. Os Dauntless do Enterprise, liderados pelo capitão-tenente James Bucky Lee, sobem a 14.000 pés, rolam de cabeça para baixo e mergulham em picadas de 70 graus diretamente sobre o Zuikaku, enquanto o fogo antiaéreo japonês enche o ar de explosões negras. Lee mantém a picada até aos 3.000 pés, ignorando o fogo antiaéreo que sacode o avião. Larga a bomba de 1.000 libras e puxa com violência, sentindo 8 Gs a esmagarem-no enquanto nivela a apenas 200 pés acima das ondas. A bomba cai no oceano a uns 6 metros do Zuikaku, quase acerto, causando danos menores. E o porta-aviões consegue esquivar-se aos ataques seguintes. Mas o Shokaku não tem a mesma sorte. 3 bombas de 1.000 libras atingem o convés de voo em explosões massivas, destroem a estrutura e perfuram até aos hangares inferiores, onde aviões carregados de combustível e munições explodem em cadeia. Forma-se um inferno que mata mais de 100 marinheiros japoneses num instante e deixa o Shokaku incapaz de operar aviões, efetivamente fora de combate. Só que, enquanto os americanos atacam os japoneses atacam simultaneamente os americanos, e tudo se transforma numa carnificina mútua, em que os dois lados se destroem ao mesmo tempo. Até o quarto. O Hornet morre. Destruição total. Enquanto os bombardeiros americanos atacam o Shokaku a 200 milhas de distância, a formação japonesa de 110 aviões encontra a frota americana às 9h10. E o que vê faz-lhes crescer água na boca. 2 porta-aviões, Enterprise e Hornet, relativamente próximos um do outro, rodeados por cruzadores e contra-torpedeiros, mas vulneráveis, porque a maioria dos caças está longe, a escoltar o ataque contra os japoneses. Seki divide a formação. Os Kate vão atacar por baixo, colados às ondas, para largar torpedos. Os Val atacam de cima em mergulho. É um ataque coordenado clássico, feito para dividir o fogo antiaéreo e tornar quase impossível ao alvo esquivar-se ao mesmo tempo de torpedos e bombas. O Hornet, ligeiramente à frente, é o alvo principal. Às 9h20, a batalha explode em fúria absoluta. O céu sobre a frota americana
transforma-se numa tempestade de fogo antiaéreo. Dezenas de canhões de 5 polegadas, 40 milímetros e 20 milímetros a dispararem ao mesmo tempo, criando uma cortina de aço que enche o ar com milhares de projéteis e explosões. Mas os japoneses continuam a avançar com uma determinação quase suicida, típica dos aviadores navais japoneses deste período, que preferem morrer em combate do que voltar sem cumprir a missão. Os primeiros a atacar são os Kate torpedeiros, a menos de 30 metros acima da água, em formação fechada, com os torpedos Type 91 já armados. O fogo do Hornet despedaça 2 Kate, que explodem de forma espetacular, espalhando destroços pelo mar, mas os outros continuam implacáveis. O capitão do Hornet ordena uma guinada de emergência total para este bordo, tentando apresentar o perfil mais estreito possível. Só que há torpedos a entrar de vários ângulos. Às 9h22, o primeiro torpedo atinge o lado de estibordo do Hornet, com uma explosão submarina massiva, levantando o navio e criando uma coluna de água com dezenas de metros. Segundos depois, com o Hornet ainda a tremer do impacto, 2 bombas de 500 libras largadas por Val em mergulho atravessam o convés de voo e explodem no hangar inferior, onde aviões carregados detonam em explosões secundárias, gigantescas, que matam dezenas de marinheiros. Outro Kate, destroçado pelo fogo antiaéreo e sabendo que está a morrer, toma a decisão de se atirar deliberadamente contra a ilha do Hornet. O primeiro ataque suicida documentado da guerra. A doutrina kamikaze só será adotada oficialmente em 1944. Mas aqui, naquele instante, um piloto desesperado faz isso por instinto. O impacto destrói a estrutura, mata a equipa de controlo aéreo e desencadeia incêndios enormes. E não acaba aí. Enquanto o Hornet absorve este castigo, outro Val larga uma bomba de 1000 libras que perfura o convés, atravessa 2 níveis sem explodir por falha do espoleta e, por fim, detona no paiol de munições número 3. A explosão é tão brutal que se sente em navios a quilômetros de distância e arranca uma secção inteira do costado. Em menos de 10 minutos, o Hornet foi atingido por 2 torpedos, 4 bombas e um avião suicida. Fica parado, sem energia, a arder fora de controlo em vários pontos, com uma inclinação perigosa para estibordo e a afundar lentamente. O capitão manda evacuar os feridos, enquanto as equipas de controlo de danos lutam desesperadamente contra as chamas que ameaçam atingir os restantes paióis e fazer o navio explodir por completo. Mais de 140 marinheiros estão mortos ou gravemente feridos, e o porta-aviões que lançou o Doolittle Raid sobre Tóquio apenas 6 meses antes está agora a agonizar. Ato Film. O Enterprise sobrevive. Controlo de danos heróico. Enquanto o Hornet morre lentamente, os japoneses viram-se para o Enterprise a apenas 3 milhas de distância. Agora, o único porta-aviões americano realmente operacional nesta batalha. Se o afundarem, os Estados Unidos ficam sem qualquer porta-aviões operacional em todo o Pacífico. E o Japão pode não só ganhar a batalha, mas talvez decidir a campanha de Guadalcanal. Os 40 aviões japoneses restantes caem sobre o Enterprise. O navio começa a manobrar violentamente, com guinadas totais de emergência a cada 30 segundos, tentando escapar a torpedos e bombas, enquanto a artilharia antiaérea dispara sem parar. O capitão Osborne Hardison, comandante do Enterprise, mostra uma capacidade extraordinária de manobra, evitando os primeiros 5 torpedos por metros, virando aquele gigante como se fosse um contratorpedeiro ágil. Mas não consegue evitar todos. Às 9h42, um Val em mergulho, pilotado por um veterano que sobreviveu a Pearl Harbor e Midway, larga a bomba de 500 libras a baixa altitude. A bomba atinge o convés de voo do Enterprise, penetra até ao hangar
e explode, matando 40 marinheiros num instante. Segundos depois, outra bomba cai perto da popa, causando incêndios massivos. Uma terceira quase acerta, explodindo na água junto ao casco e provocando danos sérios abaixo da linha de água. O Enterprise fica gravemente danificado, a arder e a meter água. Mas ao contrário do Hornet, os seus sistemas de energia continuam a funcionar, e as equipas de controlo de danos são lendárias. O oficial responsável, o capitão-tenente Herschel Smith, lidera equipas que entram imediatamente em compartimentos em chamas, com mangueiras de alta pressão, equipamento respiratório e pura coragem, para combater incêndios que chegam a temperaturas absurdas. Selam compartimentos inundados, reforçam anteparas danificadas e mantêm o Enterprise operacional contra probabilidades quase impossíveis. Numa hora inacreditável, as equipas apagam os principais incêndios, fazem reparações temporárias no convés suficientes para permitir a aterragem de aviões e restauram a velocidade total. O Enterprise, embora ferido, ainda consegue lutar. É uma demonstração do treino superior americano em controlo de danos, algo que permite aos seus navios absorver castigos que afundariam equivalentes japoneses, cujos projetos sacrificam proteção em troca de velocidade e alcance. Por volta das 11 da manhã, a fase principal da batalha aérea termina, deixando o oceano coberto de destroços, manchas de óleo, botes salva-vidas com sobreviventes e dezenas de corpos a boiar com coletes. Os japoneses perderam 97 aviões, quase metade da sua aviação embarcada. Os americanos perderam 81, mas, mais crítico, o Hornet está a morrer e será abandonado nessa tarde, enquanto o Enterprise, apesar dos danos, continua funcional. Ato 6. A agonia do Hornet. Durante toda a tarde de 26 de outubro, equipas tentam desesperadamente salvar o Hornet. Contra-torpedeiros aproximam-se para combater incêndios e fornecer energia. Rebocadores tentam mover o enorme navio parado, mas a cada hora o Hornet afunda-se, mais e a inclinação torna-se mais perigosa. Às 5 da tarde, chegam relatórios de inteligência. Aviões de reconhecimento japoneses localizaram o Hornet imóvel e outra vaga de ataque está a caminho. O almirante Kincaid toma a decisão dilacerante: abandonar o Hornet. Às 5h40 é ordenada a evacuação total. Os últimos marinheiros descem por cabos para contratorpedeiros à espera. Muitos a chorar abertamente ao verem o seu navio moribundo, a sua casa durante meses, o navio que os levou à glória no Doolittle Raid e, através de várias batalhas, agora a agonizar na água. Mas não podem permitir que os japoneses capturem o Hornet. Há tecnologia classificada e códigos secretos a bordo. Assim, os contratorpedeiros recebem ordens para o afundar. Durante 2 horas, 8 contratorpedeiros americanos disparam mais de 400 projéteis de 5 polegadas e lançam 9 torpedos contra o Hornet. E mesmo assim, o enorme porta-aviões recusa-se teimosamente a morrer, mostrando quão resistentes estes navios são quando não estão sob ataque aéreo direto. Por fim, com aviões japoneses a aproximarem-se e sem tempo, os navios americanos retiram-se, deixando o Hornet a flutuar, mas condenado. Nessa noite, contratorpedeiros japoneses encontram o Hornet ainda à tona e disparam mais 4 torpedos Type 93 Long Lance, que finalmente lhe partem a espinha. Às 2 da manhã de 27 de outubro, o USS Hornet afunda-se de vez, levando consigo 140 marinheiros mortos na batalha e tornando-se o último porta-aviões americano afundado na Segunda Guerra Mundial. Ateu 7. O resultado e as consequências. Quando a fumaça assenta e ambos contam as perdas, os números são devastadores dos dois lados. Os Estados Unidos perderam o Hornet, um contratorpedeiro afundado, um cruzador gravemente danificado, 81 aviões destruídos
e 266 homens mortos. Mas, mais importante, agora tem apenas um porta-aviões operacional em todo o Pacífico, o Enterprise danificado, e vão precisar de meses para trazer reforços do Atlântico. O Japão perdeu 97 aviões, muitos deles com pilotos veteranos insubstituíveis, cujo treino demorou anos. O Shokaku ficou tão danificado que estará em reparações durante 9 meses, um cruzador pesado afundado e 442 homens mortos. Mas, o mais crítico, perderam quase metade dos seus pilotos embarcados experientes. E ao contrário dos Estados Unidos, que tem programas de treino massivos a formar milhares de novos pilotos, o Japão tem recursos limitados e nunca vai substituir estes veteranos por pilotos com a mesma qualidade. Taticamente, Santa Cruz é uma vitória japonesa. Afundaram um porta-aviões americano e danificaram gravemente o outro, enquanto perderam apenas um porta-aviões, ainda que seriamente danificado. Os jornais japoneses celebram uma grande vitória e o imperador felicita, pessoalmente, Nagumo. Mas, estrategicamente, é um desastre para o Japão, porque as perdas de pilotos são catastróficas e a qualidade da aviação naval japonesa nunca mais voltará ao que era. O almirante Nimitz, comandante do Pacífico americano, resume a batalha na perfeição. Perdemos a batalha, mas estamos a ganhar a guerra. Os Estados Unidos conseguem substituir o Hornet, treinar novos pilotos, construir mais aviões. O Japão não consegue. E cada batalha de desgaste como Santa Cruz aproxima-os mais um passo da derrota inevitável. Guadalcanal continuará a sangrar ambos durante mais 3 meses, até fevereiro de 1943, quando o Japão finalmente evacua as suas tropas derrotadas. Santa Cruz foi a última vez que a Marinha Imperial Japonesa conseguiu reunir uma força de porta-aviões grande o suficiente para desafiar os Estados Unidos numa batalha aberta. Depois disso, cada batalha será defensiva. Cada confronto, uma retirada para ganhar tempo. Cada combate, apenas adiar o inevitável. Epílogo: As vidas. O US Enterprise, o único porta-aviões que sobreviveu, continuará a combater durante toda a guerra, participando em praticamente todas as grandes batalhas do Pacífico, e ganhará 20 estrelas de batalha, mais do que qualquer outro navio americano na história. Sobreviveu à guerra, mas foi desmantelado em 1958, apesar de campanhas massivas para o preservar como museu. Uma perda histórica que muitos lamentam. O tenente Stanley Swede Veitassa, que derrubou 7 aviões num só dia, sobreviverá à guerra com 18 vitórias no total. Reformar-se-á como capitão e viverá até 2013, morrendo aos 96 anos, um dos últimos ases de Santa Cruz. O comandante Mamoru Seki, que liderou o ataque japonês, morrerá apenas 2 meses depois, quando o seu porta-aviões for afundado. A maioria dos pilotos japoneses veteranos de Santa Cruz morrerá nos 2 anos seguintes, enquanto o Japão os usa sem descanso, batalha após batalha, sem lhes dar tempo para treinar a geração seguinte. Os 140 marinheiros do Hornet que morreram estão enterrados no mar, os seus corpos nunca recuperados. O naufrágio do Hornet foi finalmente encontrado em 2019, a mais de 3 milhas de profundidade, ainda reconhecível com o número do casco visível. Um monumento submarino a uma batalha que ambos os lados perderam de maneiras diferentes. Santa Cruz foi a 4ª e última batalha de porta-aviões de 1942. Um ano que viu mais batalhas de porta-aviões do que qualquer outro na história. Provou que batalhas de porta-aviões são incrivelmente violentas, incrivelmente caras, e que, no fim, vence quem consegue substituir as perdas mais depressa. O Japão não conseguia. Os Estados Unidos conseguiam. E essa diferença decidiu a guerra. Esta foi a história de Santa Cruz. O dia em que o céu se transformou em inferno
e em que ambos os lados sangraram tanto que ninguém ganhou de verdade, mas em que o futuro do Pacífico ficou decidido. Deixa-me nos comentários. O que te surpreendeu mais? O ataque suicida acidental? As perdas brutais dos dois lados? A resistência do Hornet? Queres mais histórias de batalhas do Pacífico?